Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês de uma notícia super bombástica na minha perspectiva, que é os BRICS, que basicamente é um grupo econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que anunciaram o lançamento e a criação de uma nova moeda para o comércio internacional baseada em ouro, como uma forma de fazer uma oposição à hegemonia do dólar, que no final do dia é baseado nas dívidas, né, e nas responsabilidades em relação aos Estados Unidos de honrar as suas dívidas, mas que no final do dia é baseado unicamente em confiança. Antes de explicar para vocês o que está acontecendo, eu quero pedir para que vocês se inscrevam e deixem nos comentários se vocês acham interessante a ideia de uma moeda internacional para o comércio internacional que seja lastreada em ouro. Agora, vamos lá contar um pouquinho de toda essa história. O BRICS anunciou a criação dessa moeda, que provavelmente já vai entrar em operação muito em breve. Para agosto são algumas dos primeiros experimentos que eles devem fazer utilizando essa moeda lastreada em ouro. E junto ao anúncio da moeda, nós também tivemos o anúncio do embaixador da Rússia no Quênia, dizendo que já tem mais de 20 países na fila para entrar e para fazerem parte dos BRICS. O que é interessante nessa história é que hoje a soma do PIB dos países que compõem o BRICS já é maior do que os países do G7, que é o grupo econômico composto pelos países que são os mais industrializados do mundo. Então, o primeiro gráfico até que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, né? Mostrando como o BRICS tem se saído realmente bem nos últimos anos, enquanto que o grupo do G7 não tem conseguido aí performar tão bem quanto os BRICS. Então, a união desse grupo para a criação de uma nova moeda realmente tem um potencial interessante para fazer frente à hegemonia do dólar enquanto moeda utilizada para o comércio internacional. E o que é interessante olhar de uma perspectiva histórica é que em 2022 a gente teve vários anúncios de bancos centrais comprando muito ouro. Foi a maior compra em termos de volume feita por bancos centrais que aconteceu desde 1967. Ao todo, os bancos centrais em 2022 adicionaram 1.135 toneladas de ouro. E o Brasil foi um desses países. Fazia bastante tempo que o Brasil não mudava sua composição de ouro, mas em 2022, o Brasil, vou mostrar aqui para vocês esse outro gráficozinho, né? Então, se a gente olhar aqui, em 2022, a gente teve um acréscimo relevante de ouro sendo adicionado ao Tesouro do Brasil, né? Então, a gente pode ver que acontece essa curvinha aqui, né? Em 2022, o Brasil adicionou 53 toneladas de ouro à sua reserva, que hoje é de aproximadamente 121 toneladas. Essa compra do Bitcoin elevou também o ranking do Brasil em relação aos países com mais reservas de ouro do mundo. Nós não temos, assim, um ranking tão bom, mas a gente foi de 42 para 32 no ranking global de países com reserva de ouro. O que também acho que vale a pena mostrar para vocês é que, além desse crescimento moderado, mas crescimento em relação à reserva de ouro do Bitcoin, né? Então a gente saiu de 2013 de 0,7% de todas as reservas internacionais de ouro para 2,52, né? Aqui. E o que é interessante notar também é que as moedas que compõem a reserva internacional do Brasil, todas elas, com exceção da moeda chinesa, caíram. Então, nós temos dólar, euro, a moeda japonesa, nós temos uma queda
em relação a todas elas, né? Libra esterlina, dólar australiano, dólar canadense, e só a moeda chinesa e o ouro, né, subiram em relação à reserva, o que mostra aí, né, um aspecto interessante de como o Brasil tem pensado o seu futuro, principalmente. E claro, como eu falei para vocês, né, não foi só o Brasil que realizou esse movimento em 2022 de aumentar o volume de ouro nas suas reservas. Nós tivemos, né, que é uma matéria interessante, se vocês quiserem depois dar uma olhada, né, mas entre os países que aumentaram as suas reservas de ouro em 2022, nós tivemos China, Rússia, Turquia, países que realmente fazem parte, né, do BRICS ou estão em situações parecidas em termos econômicos, né? A China, ela adicionou grandes reservas de ouro, né? Foi mais de 62 toneladas e ela diminuiu, ao mesmo tempo, mais de 20% a participação que ela tinha com as dívidas dos Estados Unidos. A Rússia, nós não temos informações tão transparentes, digamos assim, mas as estimativas é que a Rússia tenha hoje mais de 2.000 toneladas de ouro nas suas reservas. Nós temos também alguns países, como a Hungria, né, que sofre também com as sanções dos Estados Unidos, que aumentaram as suas reservas de ouro. Então, nesse momento, a gente tem um cenário muito interessante acontecendo, né, em que muitas polêmicas relacionadas à desvalorização do dólar, relacionadas à incapacidade do dólar de ser usado como moeda única para o comércio internacional, e ao mesmo tempo nós temos um grupo econômico super relevante se organizando para lançar uma nova moeda que não seja lastreada só na confiança ou na confiança de um país específico, mas no ouro, que durante a história econômica da humanidade tem sido usado e deixado de ser usado como lastre, como moeda há muito tempo, né? A história do uso do ouro pelos países é realmente impressionante em termos de usabilidade por países, como em termos da história, né? Da longevidade da história. Então, para mim, essa notícia é super empolgante, né? Ela muda um pouco o cenário geopolítico e eu tô super empolgada para ver o que vai acontecer aí a partir de agosto em relação ao ouro sendo usado como moeda para o comércio internacional entre esses países. Comenta aqui o que vocês acham dessa medida, se vocês acham que vai dar certo, se não vai dar certo, se é um tiro no pé, porque vai desvalorizar ainda mais as moedas dos países do BRICS. Quero saber o que vocês acham e a gente se vê na próxima.